As pernas começam a inchar conforme o dia vai passando? Hoje nós vamos ajudar o sistema linfático. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana, que eu tô aqui nas terças-feiras sempre para a gente ver alguma questão física, fisiológica ou às vezes até emocional. E na maioria das vezes são dicas que vocês me dão aqui embaixo. Hoje nós vamos falar do sistema linfático, questões que são provocadas quando o sistema linfático não está funcionando. E foi uma seguidora que escreveu aqui nos comentários e eu achei ótima essa dica. Então, se inscreva se você não está inscrito e de qualquer maneira, deixa um like. É a maneira que você tem de me prestigiar aqui no canal. E quem nunca teve alguma questão ligada ao sistema linfático? Impossível! Esse sistema linfático está ligado com a limpeza dos líquidos e de químicas, impurezas que a gente tem no corpo e precisam ser eliminadas. Eles são ótimos filtros que a gente tem. Portanto, qualquer pessoa, em vários momentos da vida, já teve que acionar com mais intensidade o seu sistema linfático. Quer um exemplo? Por exemplo, quando você tem uma dor de garganta muito forte, às vezes durante o processo ou até mesmo logo após, aparecem alguns gânglios aqui na garganta. São gânglios linfáticos que justamente depois de todas as bactérias, vírus, eles começam a trabalhar com muito mais intensidade para eliminar essas impurezas. Num caso normal, depois de alguns dias esses gânglios devem sumir. Se eles perduram no seu corpo mais do que uma semana, 10 dias, é bom investigar com um médico, porque podem ser algumas questões mais delicadas do sistema linfático. Da mesma maneira, quando a gente se exercita demais ou machuca algum músculo, principalmente próximo à virilha, também podem aparecer alguns gânglios aí. São todas manifestações desse processo do organismo de limpar com mais intensidade algum tipo de líquido, impureza, bactérias que precisam ser liberadas do sangue e eliminadas depois pela urina. Mas esse sistema linfático, justamente porque ele elimina a maior quantidade de líquido e os líquidos impuros do corpo, muitas vezes, se esse sistema está lento ou não está funcionando da forma mais adequada, ele cria os famosos inchaços. É muito comum, principalmente para mulheres, desenvolverem esse tipo de inchaço por conta de hormônios, de mudança, na fase tanto da menstruação como depois também na menopausa, que esses hormônios começam a deixar o organismo um pouco mais lento. Quando a gente tem isso num períodozinho curto, pré-menstruação, ou mesmo logo que inicia a menopausa, nesses primeiros anos, ok, é um reajuste dos hormônios e também das glândulas todas que estão se readaptando. Mas às vezes, sendo mulher ou homem, esse sistema linfático vai começando a ficar mais lento e a gente começa a sentir um inchaço que vai surgindo principalmente nas pernas e nos braços. Essa sensação de inchaço tem tudo a ver com o sistema linfático lento, que não está processando esse líquido todo. É muito comum que durante o dia, conforme caminha, faz as coisas, esse inchaço vá aumentando. E depois à noite, conforme deita, o sistema linfático que está sendo menos sobrecarregado até consegue processar esse líquido e o corpo costuma voltar ao normal. Depois, se não cuida, até mesmo durante a noite, esse incômodo, esse inchaço e às vezes até uma vermelhidão permanecem. Por isso que a gente deve cuidar desde o início. Primeira coisa, vá no médico, faça um acompanhamento e peça para ele um mínimo de remédio. Mas às vezes, se é necessário o uso de algum remédio alopático, tudo bem.
Só não fique tomando aleatoriamente ou tudo que o médico indica. É sempre bom a gente barganhar com o médico aquilo que é necessário realmente e aquilo que ele está dando só para você se aliviar um pouco. Porque esse alívio mais imediato também pode ser ajudado com o Genshin Jutsu. Além de, lógico, o Genshin ser um preventivo e um adjuvante. Enquanto você tem qualquer questão física, vai fazendo o seu Genshin, mesmo que tenha que tomar algum remédio. Porque o Genshin vai cuidando da causa, vai reequilibrando o seu organismo até o momento que você nem vai precisar mais tomar qualquer remédio. E antes de dar a dica de Genshin Jutsu para ajudar no sistema linfático, no inchaço, esses gânglios quando eles estão acionados, tudo isso, eu queria dar uma outra dica muito importante. Para o sistema linfático ser acionado e funcionar mais adequadamente, caminhe. Pode caminhar dentro de casa. Se você mora num prédio, desça de escada uns 3, 4 andares e retorne para sua casa uns 3, 4 andares. Quem sabe depois você ainda pode aumentar esses andares. É ótimo quando a gente se movimenta, principalmente ao caminhar. E logicamente vamos ver que dicas funcionam para o sistema linfático. A primeira dica que eu quero dar para vocês é o fluxo do baço. Ele ajuda tudo do sistema linfático, principalmente para essa eliminação de bactérias, de vírus, de líquidos impuros. Ele tem tudo a ver com a imunidade reforçada e com todo o sistema de cuidar e limpar as impurezas que nos desequilibram. Então, vamos fazer o fluxo do baço para começar. Coloque a sua mão direita no lado interno do calcanhar direito e a mão esquerda inicia na base da coluna, atrás, bem no centro do corpo. Cruze as pernas como estou fazendo, se recoste dobrando as duas pernas. Faça como for mais confortável e fácil alcançar os 2 pontos e deixe a energia fluir. Fique 1 minuto ou 2. Então, a mão sai do calcanhar e vai a mão direita agora na barriga do lado esquerdo, logo no final das costelas. Toque suavemente. Respire. Mais 1 minuto ou 2 nessa posição. Note que a mão direita está justamente sobre o seu baço e agora ele permanece nessa postura até o fim. A mão esquerda sai lá de trás e vai logo acima da sua mama direita, uns 2 dedos acima da mama, tocando suavemente. Mão direita sobre o baço do lado esquerdo da barriga, mão esquerda acima da mama direita. Respire. E então a mão esquerda agora vai logo abaixo da sua clavícula esquerda, bem próximo do centro do corpo. Relaxe. Você pode fazer para o outro lado, invertendo todas as posições. Basta retornar o vídeo e fazer como um espelho, mas dê preferência para esse lado que eu mostro, onde tocamos o próprio baço. Esse fluxo do baço também vai te ajudar muito quando a sua imunidade está baixa, até mesmo por uma gripe, resfriado, coronavírus agora. Mas além da gente ver essa questão mais fisiológica da limpeza das bactérias e vírus com o baço, eu quero dar algumas dicas para o inchaço nas pernas e também nos braços.
Se você vem para uma sessão, a gente pode fazer fluxos muito mais intensos, mas aqui essas dicas já vão ajudar você a aliviar o inchaço, principalmente dos membros. Vamos ver um toque só, tanto para a perna, mas também para os braços. Para inchaço nos braços, começamos com a mão direita logo na axila esquerda, enquanto a mão esquerda tocará com o dedão, o dedo anular e mínimo ao mesmo tempo. Solte os seus braços, relaxe, sempre numa posição confortável e fique por 5 minutos nessa postura. Para o outro lado, inverta a mão esquerda que fica com os dedos embaixo da axila direita e a mão direita tocará dedo anular e mínimo com o dedão da própria mão direita. Respire, solte os ombros e fique pelo tempo que puder nessa postura. Para ajudar as pernas, a mão direita irá na batata da perna direita e a mão esquerda do lado esquerdo. Veja que os dedos tocam o fundo do seu joelho. Essa pode ser uma posição um pouco difícil para algumas pessoas. Tente fazer, mas eu mostrarei uma outra maneira agora, onde cruzaremos a mão direita na batata da perna esquerda, dedos ali embaixo do joelho, e a mão esquerda na batata da perna direita. Simplesmente cruze as pernas e deixe suas mãos na batata da perna com os dedos indicados para o fundo do seu joelho. Respire e fique pelo tempo que puder. Toque nesses pontos, seja da perna ou do braço, e fique o maior tempo que puder, assistindo uma novela inteira na televisão. É lógico que a sua mão não está grudada ali com o Super Bonder. E você pode ficar uns 3, 5 minutos, coça a cabeça, volta para a posição, troca ali no controle outro canal, volta para a posição e vai ficando o maior tempo que puder. Ajuda demais na drenagem linfática. Olha, eu continuo lendo muitos comentários aqui embaixo, tanto se vocês estão experimentando as dicas que eu dou, mas também me dando novas dicas. O que eu posso ajudar vocês? Escreve aqui embaixo. E até o próximo vídeo.